Recurso a CCJ. Depois, processo segue para a votação no plenário. Benzoquinha Vida Móvel. Obrigado, irmão. Agora dá uma olhada nisso aí, irmão. Forças Armadas relatam falta de dinheiro para arcar com as contas de água e de luz para o funcionamento dos quartéis. Você sabe qual vai ser a narrativa que vai vir agora, meu irmão? Sabe qual é a narrativa? Eles vão dizer que o exército é muito caro, que a marinha é muito cara, é isso que o PT vai fazer. E que não tem dinheiro para ficar gastando com esses caras e tem que acabar com o exército, tem que acabar com a marinha e que tem que acabar com a aeronáutica. Exatamente, e com o apoio do comandante do exército que está fazendo isso. O apoio do comandante do exército, aí não tenha dúvida, ele está totalmente dentro disso aí. Ok? Totalmente, o comandante do exército apoia isso integralmente, você não tenha dúvida disso. Ok? E aí eles vão propor a criação de uma guarda nacional, igual na Venezuela, onde o comandante vai ser o comandante do exército, ele vai continuar dono da guarda nacional, eles estão destruindo as Forças Armadas, né? Para a honra e glória dos generais que apoiaram tudo isso. Tem um monte de general que apoiou isso por causa de dinheiro, de promoção, de pecúlio, porque é um apoio político, né? Você sabe. E daí quando você fica do lado político que está no comando, você ganha uma série de promoções e uma série de coisas aí que os caras ganham e continuam ganhando como funcionários públicos que são, né? Cada um, né? Tem, segundo esses caras, pelo jeito, tem um preço, né? Cada um deles. E o comandante do exército é um deles, né? Então eles vão dizer que o exército não funciona para nada, não presta para nada, você já está pegando nessa corda, você que fica chamando os caras de pintor de meio fio, porque você está pegando na corda da esquerda, é isso que eles querem que você faça. Você chama os caras de inútil, que você diga que ele só tem pintor de meio fio, que os caras não prestam para nada, entendeu? E você vai pegando na pilha, vai reproduzindo isso, vai xingando os caras, sendo que o exército não consiste apenas nesses comandantes que estão aí políticos, né, que estão sendo denunciados, inclusive pelo Mauro Cid, foram denunciados, né, das coisas que fizeram para derrubar o governo Bolsonaro, denunciados pelo coronel Mauro Cid, né, tá no processo. Presidente, eu tenho acho que 4 requerimentos para poder pautar, e eu prefiro fazer tudo, discorrer sobre todos eles de forma, né, sem intervalo, até para poder encurtar a minha fala. Primeiro eu gostaria de parabenizar o seu pronunciamento em relação à defesa de Israel. Eu acho que nesse momento você, como presidente das Relações Exteriores, da Comissão de Relações Exteriores, representa a maior parte da população brasileira, que entende o prejuízo que sofre o Brasil no que diz respeito à visão internacional. Mencionou muito bem a questão da revista The Economist, que agora vê o Brasil cada vez mais, melhor dizendo, não é nem um anão diplomático, né, é um inexistente diplomático. Mencionar também que no mesmo dia saiu uma matéria no Wall Street Journal, basicamente com o mesmo conteúdo, que o Brasil se distancia do Ocidente democrático, se aproximando cada vez mais de ditaduras, e pior tipo de ditadura, que é a ditadura do fundamentalismo islâmico, que é o que a gente está vendo agora. Eu me lembro, acho que foi na comissão passada que o Mauro Vieira veio aqui, e eu lhe perguntei justamente a respeito dessa aproximação do Brasil com ditaduras, né? Inclusive a vergonhosa foto do nosso vice-presidente ao lado dos líderes dos principais grupos terroristas do mundo, uma foto que para mim vai entrar para a história como uma das mais vergonhosas da história da nossa nação, onde está lá o Alckmin ao lado do líder dos Houthis, Hezbollah, Jihad Islâmica e Hamas, que, lembremos, né, naquele mesmo período gravou um vídeo de agradecimento ao Lula pelo seu posicionamento a favor dos terroristas. E agora, nesse conflito internacional do Irã, presidente, fica inviável para a esquerda e para esse governo poderem se defender, porque quando era contra o Hamas, eles se posicionavam como se estivessem a favor dos palestinos, o que não era. Nós todos sabemos que o objetivo deles era defender o Hamas. Agora, com o Irã, meu querido amigo Valadares, não tem um país democrático do mundo defendendo o Irã, a não ser o Brasil. Nem o mais radical, nem os próprios árabes ali do lado, os vizinhos do Irã, gostam do Irã porque o veem como extremamente radicais. E eu digo países governados por muçulmanos, tá? Com lei Sharia. Nem eles gostam do Irã. Aí nós temos que tolerar essa vergonha do nosso presidente e toda a estrutura do governo brasileiro se posicionando ao lado do Irã. Eu quero que fique bem claro que o Irã é um país que foi sequestrado por um grupo terrorista em 1979. É como mais ou menos se o Hamas tivesse derrubado o governo de Israel e dominado aquele país. Na verdade, foi isso que o Hamas fez na faixa de Gaza, só para que fique, para fazer fatos históricos precisos aqui. Então, um grupo terrorista sequestrou um país, colocou sua população como prisioneiro, e eles querem se libertar, e o Brasil fica do lado desse grupo terrorista que está ajudando os terroristas do mundo inteiro. E por que há esse conflito? Porque esse grupo terrorista que se apoderou do governo de Israel financia todos os outros grupos terroristas do mundo, presidente. E não só isso.
havia prometido distribuir ogivas nucleares assim que elas estivessem funcionando. Foi por isso que entrou a ação dos Estados Unidos. E aí, eu entro em um dos meus requerimentos, presidente. O meu requerimento... Cadê? Esqueci o número dele aqui. De número... Aqui, ó. Bagunça que eu fiz aqui, presidente. Tá aqui, requerimento de número 13. Tinha que ser, né? 13. Uma jornalista da maior emissora do Brasil, a Rede Goebbels de televisão, durante a sua fala, lembrando que é a mesma jornalista que diz que criticar medidas públicas é crime, ela se sente indignada pelo fato, abro aspas, só tem uma mortezinha daqui, outra dali em Israel. Olha o absurdo, presidente. Quando morre pessoas do Israel, eles não demonstram simpatia, como eles ficam indignados, porque tem poucos judeus morrendo. Eu fico pensando, o que o Hitler faria se ele estivesse vivo agora? Nossa, ele seria provavelmente o maior fã da Rede Globo no Brasil hoje. Se isso aqui não é um discurso nazista, onde você fica indignado por poucos judeus estarem morrendo, então, meus amigos, eu não sei o que é. E aí, para nos envergonhar ainda mais, vai Lula, a pedido do Sidônio, eu agradeço o Sidônio mais uma vez, ele é o número 10 da oposição e da direita, vai Lula e fala, durante uma coletiva de imprensa, o seguinte, presidente, que ele vê que, ao olhar para o Brasil, nós, quando chegamos aqui, pegamos um país semi-destruído. E eu, de vez em quando, olho a destruição da faixa de Gaza e fico imaginando o Brasil que nós encontramos. Querendo fazer uma comparação com o Brasil, do governo Bolsonaro, com uma região onde dezenas de milhares de pessoas, de acordo com os números que ele mesmo fala, estão morrendo numa guerra. Olha como ele diminui a tragédia de uma guerra que está matando dezenas de milhares de pessoas, presidente. Esse é o nosso presidente, esse é o seu presidente, Valadares. Não reclama não. Viu, Felipe Barros? Esse é o seu presidente. Teve gente que fez o L. É o seu presidente, Felipe Barros, presidente também da comissão, que disse ontem, eu queria fazer uma audiência pública, presidente, eu queria entender que produto é esse que nós estamos exportando agora, porque eu acho que eu vou investir nesse produto. Asa de rabo de galinha e asa de rabo de pomba. Não precisa franzir a testa, porque eu também fiquei sem entender quando eu vi isso. Mas aqui é o seu presidente da República, numa coletiva de imprensa, dizendo que o Brasil é um país próspero, porque nós exportamos... Desculpa. Porque nós exportamos asa de rabo de galinha e asa de rabo... Você não viu não esse vídeo, Fala? Tá nas redes, que eles querem censurar. Então, eu queria entender que comércio é esse, Gilson, de asa de rabo de galinha. Você já comeu asa de rabo de galinha? Asa de rabo de pomba. É isso que nós estamos importando. Eu queria entender, acho que como credente, a gente tem que entender o que nós estamos exportando. Asa de rabo de pomba. Parece que a pomba gira baixou naquele cidadão. E é isso que ele está exportando agora, né? Só pode ser. É urânio que está no rabo da galinha, que ele coloca para exportar aí no rabo da pomba. Presidente, então, para concluir, que é uma vergonha, não tem como falar sobre o relacionamento do Brasil com o resto do mundo sem rir. Virou uma piada, gente. Nós viramos uma piada internacional. Um dos meus requerimentos é a convocação do excelentíssimo Alexandre Vieira, para entender, presidente, por que aquele projeto, que era um projeto Alexandre Silveira, para entender por que um grande projeto da magnitude como a Itaipu, que foi um trabalho de vários países para poder gerar energia, ela vai agora pegar a parte, porque ela quitou, o custo de construção foi quitado, e ao invés de diminuir a taxa de energia que o cidadão brasileiro paga, já que ela já está concluída, está quitada, então haveria uma redução em torno de 8% a 6% no custo da energia, eles vão manter essa taxa para fazer gasto socioambiental, como, por exemplo, presidente, aí eu queria entender, 85 milhões para o MST, 180 milhões para a COP30 e 5 bilhões, entre outros, que nós não temos acesso. Então o Lula está fazendo uma campanha aí, dizendo que quer baratear a taxa de energia, só que o Lula está deixando a energia do povo brasileiro mais caro, mantendo uma taxa do Itaipu sem motivo, que era uma taxa para concluir o pagamento da Itaipu. E eu gostaria de entender o porquê que essa taxa continua, presidente. E se eu não me engano, agora eu vou entrar no meu último requerimento, é tanto requerimento, está aqui, ó. Esse é para o Sidônio, presidente, que eu gostaria de entender, uma convocação do Sidônio Palmeira, para entender o porquê que o Lula convocou uma pessoa da China, do Partido Comunista Chinês, para vir aqui e falou abertamente, em das suas verborragias, né, divulgadas pelas redes sociais e pela imprensa, que o Sidônio ficará encarregado de conversar com esse emissário do Partido Comunista Chinês para definir a política de censura no Brasil nas redes sociais.
Por que o Sidônio faria isso? Qual é a prerrogativa institucional que o Sidônio teria, presidente, para fazer isso? Então, acho que é só isso, presidente, que eu tinha para falar. É muita vergonha que nós estamos passando hoje no Brasil. Eu sinto que ser presidente dessa comissão não é um trabalho fácil, né? Enquanto isso, Lula está viajando, indo para BRICS, presidente, no Rio de Janeiro, sem a presença nem da China, nem da Rússia, os maiores países da BRICS, e a COP30, os líderes mundiais da COP30 falando que não virão para a COP30, por quê? Para os escândalos de corrupção, desmatamento da Amazônia, e porque está simplesmente caro demais achar estadia e não ter estadia em Manaus. Então, presidente, é uma vergonha tremenda. Eu gostaria que os requerimentos fossem aprovados, presidente. E é isso. Fazer o quê? Vamos rezar bastante pelo nosso país. Obrigado. Isso aí que eu tô falando. Né? E daí, com o intuito dos caras é destruir o exército. Acabar com o exército. Essa é a agenda do Foro de São Paulo. E muitos estão contribuindo com isso, fazendo seus comentários. Né? E eu não estou aqui fazendo juízo de valor. Não estou. Só estou te avisando para quem você joga quando você faz comentário que o exército só tem pintor do meio fio, que não presta para nada, que não vale nada. É o que o governo quer que você pense. Entendeu? Isso é o que o governo quer que você pense. Que o exército não presta para nada, que a força aérea não presta para nada, que a marinha não presta para nada. Entendeu? Daí acabou os barcos da marinha, daí os caras chineses vão vir pescar aqui nessa costa, pegar todos os nossos peixes, levar tudo, é que os caras querem deixar fazer. Eles vendem esse pedaço de mar para a China, aquele pedaço de mar para a China, vendem como eles vendem hoje as áreas de poço de petróleo, eles vão vender a área de pesca. O PT vai fazer isso, você não tenha dúvida que isso não já está no planejamento dos caras. Entendeu? E, infelizmente, muitos brasileiros que são inocentes, eu vou colocar esse adjetivo, não perceberam ainda no buraco em que estão sendo empurrados, enfiados pelo PT. Ainda não perceberam isso. Não é? Vão vender a Amazônia. Por que você acha que os caras não vendem a Amazônia? Porque tem exército e tem gente lá dentro que não deixa. Porque se nós não tivéssemos o exército, já tinha vendido a Amazônia faz horas já. Para a França, para a Inglaterra, para a Alemanha, pedaço para cada um. E os caras já estavam dentro da Amazônia faz horas já. Entendeu? Faz horas. Então, a gente precisa pensar bem no que está acontecendo, né? Todo mundo pensar muito bem no que está acontecendo e você não ser massa de manobra do PT. Olha essa da Rose Barros, olha, o ministro da Defesa denuncia que caças da FAB estão parados por falta de combustível. Os caras tiraram todo o dinheiro de todo mundo e daí vão dizer que não presta para nada, porque não voa, porque não presta para nada, porque os caras não cuidam, porque devia fazer isso, mas não faz, só que eles não dão dinheiro nem para gasolina dos caras, não tem. Agora, você não pode julgar o exército brasileiro por causa de alguns generais, né, que se venderam aí por uma ideologia política ou por 30 moedas de prata. Né? 30 moedas de prata. Tem muitos generais que se venderam por 30 moedas de prata, como o Judas. Né? Porque eles não são nacionalistas, eles não amam a sua pátria, eles não amam a sua bandeira, eles estão atrás só do que eles podem receber, ganhar e proporcionar isso para eles. Alguns, né? Claro que não são todos, mas alguns. Entendeu? Então, vamos ver o que vai acontecer aí na frente, né? José Múcio, ministro da Defesa, diz que Força Aérea está sem dinheiro para gasolina de caças. Temos caças parados, aviões de combate parados, países estão brigando pelas riquezas que nós temos aqui. E as nossas forças são tão pequenas e as poucas que tem não tem nem gasolina, para que os caras possam roubar à vontade. Entendeu? Comum no Brasil, está ligado a câncer agressivo, segundo estudo. Dá uma olhada aí. Laís Gabriele, oficial.